começar hoje com a disciplina de gestão financeira. Essa disciplina é uma disciplina muito importante para qualquer área da administração que nós possamos trabalhar posteriormente. Nós vamos ver que esse assunto ele está relacionado com todas as áreas de uma organização. Por isso que é muito importante que nós possamos compreender essa disciplina de fato. Essa disciplina, ela está dividida em tópicos, ela tem 3 tópicos, cada tópico está subdividido em, vamos lá. Essa disciplina está dividida em unidades, cada unidade está subdividida em tópicos. Hoje nós vamos estudar a unidade 1, gestão financeira, e essa unidade ela tem como tópico, ela traz como tópico o tópico 1, ambientes da gestão financeira, o tópico 2, fluxos e planejamentos, e o tópico 3, variáveis na gestão financeira. De uma forma bem geral, no tópico 1, nós vamos estudar, esses conceitos que nós já vimos em algumas outras disciplinas, de uma forma bem geral, e também nós vamos nos apropriar de assuntos específicos da gestão financeira que até então nós não vimos ainda, mas que são pertinentes. No segundo tópico, nós vamos falar de fluxos e planejamentos, ou seja, dessas entradas e saídas de dinheiro, e fazer também as projeções para o dia a dia ou ainda para longo prazo. No tópico 3, nós vamos entender quais fatores influenciam na gestão financeira. Vamos começar pelo nosso tópico 1, ambientes da gestão financeira. Quando o livro começa a falar sobre esse assunto, ele vem conceituar o que é finanças. Então, nós vamos entender que a gestão financeira, ela trabalha com finanças. E finanças é a arte e a ciência da gestão do dinheiro. Ou seja, fazer a gestão financeira é fazer uma boa administração do dinheiro. Nas organizações, a todo momento entra e sai dinheiro. Então, nós precisamos fazer uma boa gestão dessas entradas e dessas saídas de dinheiro, visando, sobretudo, ter um dinheiro para que nós possamos pagar as nossas contas e ainda fazer com que os sócios, o proprietário tenha algum retorno. Além das empresas, as pessoas também precisam fazer a gestão financeira, fazer a sua própria gestão financeira, ter um autogerenciamento. Então, normalmente, nós fazemos uso de algumas planilhas, onde nós vamos descrevendo entradas e saídas de dinheiro, o que entra do nosso salário e o que sai com os nossos gastos. E fazer isso é muito importante também para que nós possamos não ser surpreendidos com a falta de dinheiro diante de uma necessidade, ok? Então, as empresas fazem gestão financeira e nós também precisamos fazer a gestão financeira, fazer essa administração do dinheiro. Em qualquer organização, em qualquer tipo de organização, em qualquer regime jurídico, é necessário fazer uma boa gestão financeira, seja em firmas individuais, seja sociedade por cotas ou ainda sociedade por ações. O livro, quando ele traz essa ideia de que, independente do tipo da empresa, é necessário fazer uma boa gestão financeira, ele vem conceituar essas empresas, esses tipos de empresa, mas aqui não cabe um aprofundamento. Mas, de uma forma geral, vamos entender que as firmas individuais são aquelas organizações que nós temos apenas uma pessoa como proprietária. Então, não tem sócios, é apenas uma pessoa. Sociedade por cotas já não é uma pessoa como proprietária, mas existe sócios que vão investir na organização e vai receber retorno dessa organização. E na sociedade por ação, ao invés dos sócios, nós vamos ter os acionistas, que compram ações visando o seu retorno, ou seja, que compra partes da empresa.
e posteriormente nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto sobre ações. Mas aqui saiam com a ideia de que, independente do tipo de empresa, nós precisamos fazer uma boa gestão financeira. Bem, nós vamos compreender também que várias áreas da empresa precisam fazer a gestão financeira. Então, seja a área comercial, seja a área de produção, né, seja a área de marketing, seja qualquer tipo de área, seja qualquer departamento da empresa, ela precisa saber, entender de gestão financeira e ainda participar dessa gestão financeira. A gestão financeira, ela envolve conhecimentos da economia e da contabilidade. Para nós fazermos uma boa gestão financeira, nós precisamos compreender, entender como está a economia nesse momento e também precisamos ter conhecimentos da contabilidade. Em relação à economia, por exemplo, nós precisamos fazer uma análise da oferta e da demanda, né? Agregar nessa gestão financeira a formação de preços, que são teorias que embasam conhecimento dentro da economia. Além do conhecimento teórico, nós precisamos do conhecimento da contabilidade, porque a gestão financeira demanda a compreensão de registros contábeis, a compreensão das demonstrações, das movimentações que se tem dentro da empresa. Então, essa é uma parte mais introdutória do que nós vamos falar dentro dessa unidade de estudo. O livro, então, fala de tributação de empresa. Nós também estudamos sobre tributação na disciplina de administração tributária. Tinha mais alguma coisa, mais algum nome. Mas lá nós falávamos, e aqui vem reforçar, que o governo ele precisa de recursos para financiar os seus projetos e para se manter. Então, para ofertar serviços de saúde, o governo precisa de recurso financeiro. Para construir escola, para manter as escolas, o governo precisa de recursos financeiros. E como ele consegue esses recursos? Por meio dos tributos que ele arrecada da população. E nós vamos contribuir com a manutenção das instituições governamentais, porque nós vamos pagar tributos. Quando eu falo nós, eu quero dizer tanto nós, pessoas físicas, quanto também as pessoas jurídicas que pagam impostos, que pagam taxas e que pagam tributos. Nós estamos a todo momento pagando tributo. Então, quando nós vamos adquirir um imóvel, quando nós vamos adquirir qualquer bem, está embutido nele um valor de um tributo. Então, nós vamos fazer compra de alimentação, nós vamos comprar um carro, nós vamos comprar casa, medicamento. Dentro desse valor, já tem uma porcentagem que é para o pagamento de tributos, que vai para os governos. O livro cita como exemplo a questão dos medicamentos. Então, pensem vocês, vamos supor que na compra de um medicamento, 50% desse valor é para o pagamento de impostos. Então, a empresa pega 50% desse produto, desse medicamento, do valor dele, e paga de impostos e direciona ao governo. Então, veja, se um medicamento ele custar R$50, R$25 você está pagando pelo produto, está indo para a empresa. E R$25 está indo somente para pagamento de impostos. Então, existe uma carga tributária dos produtos que nós compramos, adquirimos no Brasil, e existe, inclusive, uma carga tributária alta em alguns produtos e que vai dificultar o acesso da população a esses produtos. Então, por exemplo, veja, 50% de um medicamento é para pagamento de impostos. E o restante só é para pagar o custeio que a empresa teve com esses produtos e ainda gerar um retorno para ela.
Se de repente não tivesse uma carga tributária tão alta, algumas pessoas conseguiriam ter acesso a alguns medicamentos que podem ser elevados, ter um valor elevado, por causa dos tributos que nós pagamos. E as empresas? Nós, pessoas físicas, pagamos tributos com aquilo que nós vamos adquirir, aquilo que nós vamos comprar, e as empresas também pagam tributos. O pagamento de tributo pelas empresas tem uma relação com aquilo que ela faz, com a sua área de atuação, que é o que o livro chama de objeto social. Então, se uma empresa ela é uma prestadora de serviço, ela vai pagar alguns impostos específicos para a prestadora de serviço. Se a empresa é uma indústria, ela vai pagar impostos relacionados com as indústrias. Então, para cada tipo de empresa, existem tipos de impostos. Além disso, é preciso considerar que as empresas pagam tributos em nível municipal, estadual e federal. Então, dentro de um município, tem os impostos que a empresa precisa pagar, onde ela está alocada. Dentro do estado que ela está alocada, também tem impostos específicos. E também o país que ela está alocada cobra alguns impostos específicos. Ao mesmo tempo, o município, o estado e ainda a nação pode conceder alguns benefícios. No caso do município e do estado, pode conceder incentivos fiscais para atrair organizações para se construir, se localizar naquele território. Vou citar um exemplo para vocês, que inclusive um professor meu me citou também quando nós estávamos estudando sobre isso. Aqui no município de Paranavaí, há muito tempo atrás, eu nem era nascida, tem a história de que a Coca-Cola gostaria de ficar aqui em Paranavaí, né? Gostaria de construir a sua indústria aqui em Paranavaí, pela localização da cidade, pensando na logística. Então, ela procurou o prefeito, apresentou a proposta e a prefeitura deveria conceder a ela alguns incentivos fiscais e alguns outros benefícios. Em troca, ela atrairia emprego, geraria renda e desenvolvimento para a cidade. No entanto, o prefeito, naquela época, não concedeu incentivos fiscais e nenhum tipo de benefício para atrair a empresa para Paranavaí. Então, o que ela fez? Apresentou a proposta para uma outra cidade próxima e o prefeito aceitou, concedeu os incentivos fiscais, concedeu alguns benefícios, ela se sediou lá. Então, o município ele pode ter como estratégia isso também, conceder alguns incentivos fiscais, alguns benefícios para atrair as empresas e gerar renda, gerar emprego e gerar desenvolvimento. Isso acontece também nos casos dos países. Os países também podem gerar alguns benefícios, dar alguns benefícios para que empresas estrangeiras venham e se instalem no território brasileiro. O conhecimento sobre tributos, ele não é inerente apenas ao contador. O contador precisa entender sobre tributos e o gestor financeiro também precisa compreender sobre tributos. Por quê? Porque o gestor financeiro, ele precisa entender o que ele precisa pagar, visando gerar renda, né, sobrar o dinheiro no final das transações, e para que ele possa, então, cobrir as despesas, para que ele possa cobrir os gastos. Como ele pode ter conhecimento dos tributos que se pode pagar? Nos órgãos que a empresa está instalada. Então, para conhecer a carga tributária no município, ele precisa acessar o site da prefeitura, procurar, né, pessoalmente o site da prefeitura, para conseguir, então, ter essas informações. E isso acontece também com outras esferas estatais. O Estado, ele precisa procurar informações, quais são os tributos que ele precisa pagar no Brasil também. Então, o livro nos ensina um cálculo para tentar entender um pouco sobre
esses impostos que estão embutidos aí nas mercadorias. Ele traz para nós esse exemplo com essas informações. Então, ele traz a informação de que aqui nós vamos calcular aspectos relacionados à camiseta branca. Nós sabemos que ela foi comprada por um valor de R$7. Sabemos que a empresa deseja agregar a ela um lucro de 30%, e nós sabemos que a empresa vai pagar de imposto nesse produto 10% do seu valor. E o livro, ele especifica várias situações que nós podemos, então, calcular o tributo dentro desse produto. Mas eu coloquei apenas um, devido ao nosso tempo que nós temos para trabalhar todos esses assuntos. Mas vejam essa situação. Nessa situação, o cálculo do tributo, da margem de lucro, vai ser em cima do preço de compra. Vai ser em cima daquele valor que nós pagamos por aquele produto. Nesse caso, o produto ele foi vendido para a empresa, ou seja, ele foi comprado pela empresa, a camiseta branca, a empresa comprou a camiseta branca por R$7, ok? Então, ela comprou do seu fornecedor a camiseta branca por R$7. Ela deseja ter um lucro de 30% sobre o valor que ela comprou, ou seja, ela deseja obter de lucro retorno 30% de R$7. Se nós formos calcular 30% de R$7, isso vai nos dar um valor de R$2,10. Então, nós vamos calcular o preço de venda mais o valor do que nós queremos de lucro. Então, R$7 mais 2,10. Isso vai me gerar R$9,10. Sabemos que 10% disso é de impostos. Então, nós vamos calcular 10% desse valor. Veja, então, nós vamos pegar 9,10 menos 10%. E isso vai me gerar 0,91 centavos. Então, nós sabemos que o valor, né, já deduzido de impostos vai ser R$ 8,19. Como nós vamos chegar aqui? Nós vamos pegar o valor que nós vamos vender o produto, que nós já calculamos, R$ 9,10. Nós vamos diminuir o valor dos impostos, 91 centavos, e isso já vai me dar o valor que eu vou arrecadar já deduzido, já diminuído o valor do impostos, e isso vai ser R$ 8,19. Aqui me tem informação que eu preciso pagar, qual é o preço de compra, o preço que eu comprei essa camiseta, R$7. Então, eu tenho aqui, eu preciso pagar ao fornecedor R$7. Então, desse valor total que eu tive, R$ 8,19, já diminuindo o valor do imposto, eu ainda preciso tirar o valor que eu vou pagar ao meu fornecedor. Então, fui lá e diminuí. E isso vai me gerar 8,19 menos R$7, vai me gerar, então, o lucro que eu vou obter em cima desse produto, R$1,19. Aqui eu fiz uma explicação para vocês, mas eu peço que vocês, com calma, em casa, calculem isso, né, devagar, com a calculadora, pensando e refletindo. Tem outras situações que o livro traz, e eu peço a vocês também que tirem um tempo para calcular junto com essas explicações, para que vocês possam compreender melhor. Eu sempre falo assim que os cálculos, tem muitas pessoas que têm habilidade, né, muito grande com cálculos, mas de uma forma bem geral, o cálculo a gente se aprende em tese calculando, né, com a calculadora, sentando e fazendo as atividades juntos. Vamos seguindo, pessoal.
Depois de falar de tributação, depois de trazer esse exemplo de como calculamos o tributo e a margem de lucro em cima do preço de um produto, o livro vem falar de demonstrações financeiras. Demonstrações financeiras foi assunto já trabalhado e muito bem trabalhado na disciplina de contabilidade. Peço que vocês voltem lá no vídeo de contabilidade para que possa fazer junto as atividades que nós já elaboramos para reforçar ainda mais o conhecimento. Mas eu venho aqui falar para vocês de uma forma bem geral, como o livro traz, para nós revisarmos também o assunto. O que é demonstrações financeiras? O próprio nome já nos faz deduzir o que é isso. Demonstrações financeiras vem demonstrar como está a situação da empresa, vem demonstrar entradas e saídas de recursos da empresa, vem demonstrar os resultados, se a empresa está tendo lucro, se a empresa está tendo prejuízo. Então, existem símbolos gráficos, né, algumas tabelas que nós fazemos como demonstrações financeiras. Quais são as duas demonstrações financeiras que nós já estudamos com profundidade em disciplinas anteriores e que o livro vem revisar novamente? A DRE, demonstração dos resultados do exercício, e o balanço patrimonial. Quem lembra de DRE e balanço patrimonial? Vocês lembram? Sim, não? Mais ou menos? Um pouco. Ótimo. Então vamos lá, pessoal. Bem, vamos falar então sobre essas demonstrações financeiras. A DRE, demonstração dos resultados do exercício, vem nos mostrar se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. De uma forma geral, o que ela faz? Ela pega as suas receitas e diminui pelas despesas, pelas saídas da empresa. Então, ela pega as entradas de dinheiro, o valor disso, e diminui pelo valor das saídas. Então, veja bem, aqui começa com o valor do faturamento, o total de receitas, de vendas que a empresa obteve. Diminui pelos impostos. O faturamento menos impostos me resulta no que nós chamamos de receita operacional líquida. Dessa receita, nós vamos extrair o custo de mercadorias vendidas, que nós já estudamos bastante também. E isso, o valor das receitas operacionais líquidas menos o custo, me resulta no valor do lucro bruto. E aí eu vou sempre diminuindo pelas despesas. Então, eu sempre pego faturamento, diminuo pelo imposto, depois lucros e vou diminuindo pelas despesas. Ou seja, eu pego as entradas de dinheiro, o valor do dinheiro, e vou então diminuindo pelas saídas de dinheiro. Pego o que entrou de dinheiro e diminuo pela saída de dinheiro. No final, nós vamos ter um valor que vai nos mostrar se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. Se positivo, se o valor for positivo, então a empresa está tendo, de certa forma, lucros. Se o valor está sendo negativo, então isso mostra que a empresa está tendo prejuízo. Inclusive, o livro traz exemplos dessa demonstração financeira. Então, veja, ele trouxe aqui 2010 e 2009. Então, o valor do meu faturamento era de 120 mil. Aí extraiu os impostos, 12 mil, e assim por diante. Vai fazendo todo esse processo. Balanço patrimonial. No balanço patrimonial, eu tenho um ativo e o passivo. Eu vou ter uma noção geral dos direitos, das obrigações da empresa, assim como direitos, bens e obrigações. Isso. Pelo balanço patrimonial, vou entender isso. Vou visualizar os direitos, os bens e as obrigações da empresa. No balanço patrimonial, eu tenho o que nós chamamos de ativo e tenho o que nós chamamos de passivo. O ativo compreende os nossos direitos, os nossos bens. Então, no ativo tem
o meu patrimônio, tem o caixa, tem duplicatas a receber, tem um estoque, tem patrimônio imobilizado. Então, tudo que é meu patrimônio, que é meu direito, que é meu bem, o valor deles estão no ativo. E no passivo, pelo contrário, no passivo, nós vamos elencar contas que representam as obrigações da empresa, que representa aquilo que a empresa precisa pagar. Então, lá vai estar fornecedores a pagar, empréstimos a pagar, tudo que a empresa tem que pagar está no passivo. Inclusive, as obrigações que ela tem com o sócio, o retorno que ela precisa dar ao sócio também está lá no nosso passivo. As contas do ativo são divididas em ativo circulante e realizável a longo prazo. Dentro do grupo do ativo circulante estão as contas que eu preciso receber por um período curto de tempo. Já no ativo, nas contas, no grupo realizável de longo prazo, eu tenho contas que eu preciso pagar a longo prazo. No passivo, segue quase a mesma linha, mas dentro do passivo são as contas que eu preciso pagar, são as minhas obrigações. A conta do passivo, ela é dividida por passivo circulante e exigível a longo prazo. Dentro do passivo circulante estão as contas que eu preciso pagar em curto prazo, em um período de 12 meses. Já no exigível de longo prazo, está as contas que eu preciso pagar a longo prazo, ou seja, a mais do que 12 meses. E o livro traz exemplos para nós. Quais contas se encaixam no ativo? Ativo é o quê? Tudo que eu tenho de bens e direitos. Então, eu tenho o valor do meu caixa, os bancos, as aplicações financeiras, as contas que eu preciso receber, os estoques, os imobilizados, tudo que é meu bem, tudo que é meu patrimônio está aqui no ativo. Já no passivo está tudo que eu preciso pagar, as minhas obrigações. Então, por exemplo, as contas a pagar, títulos a pagar, despesas a pagar, e o patrimônio líquido, que é aquilo que o sócio investiu. E aí, por que que o patrimônio líquido está no passivo? Ele está no passivo porque representa as minhas obrigações que eu tenho com os meus sócios. Então, é uma obrigação da empresa, é uma conta que a empresa, que em tese ela precisa pagar. Então, passivos são as minhas obrigações, aquilo que eu preciso pagar. E aí a empresa traz um exemplo de balanço patrimonial. Então, veja, aqui eu tenho os meus ativos e aqui eu tenho o meu passivo e patrimônio líquido. Eu vou sempre elencando o que eu tenho de ativo, caixa, aplicação financeira, contas a receber, estoques. Eu vou colocando os valores aqui. Nesse caso, ele fez de 2 períodos, de 2010 a 2009. Por um outro lado, eu tenho o meu passivo. No meu passivo é tudo que eu tenho que pagar. Então, eu tenho o passivo circulante, no caso, né? Contas a pagar, títulos a pagar, despesas a pagar, tudo que eu tenho que pagar. E aqui também está dividido em 2 colunas de 2 períodos. Nós fizemos bastante exercício de balanço patrimonial. Revejam lá para que vocês possam relembrar, né, como elaborar. Nós fizemos juntos, foi bem legal a aula. Mas por que toda essa revisão nessa disciplina? Porque nesse momento nós vamos fazer uma análise dessas contas, né? Então, por isso que nós fizemos essa revisão. Então, nós precisamos entender de ativo, de passivo, né? De estoque, enfim, exigível a longo prazo, realizável a longo prazo. Nós precisamos dessas terminologias para que nós possamos fazer cálculos e interpretar como está o desempenho da empresa, né? Para que ter somente ali estabelecidos aquelas demonstrações se nós não sabemos interpretar, fazer cálculos e fazer a análise que é específica dessa disciplina de gestão financeira?
Então, nesse momento, nós vamos aprender um pouco sobre esses índices financeiros. Os índices financeiros, eles servem como termômetro, porque nos dá a possibilidade de medir como está o desempenho da empresa. Ele serve para que nós possamos avaliar. Os índices são métodos de cálculos para que nós possamos, então, entender como está o desempenho da empresa. Propriamente, por meio desses índices, nós vamos calcular a liquidez, a atividade, o endividamento, a rentabilidade da empresa. E depois nós vamos falar propriamente sobre cada um deles. Mas, a priori, nós precisamos entender que quando nós vamos calcular esses índices, só o número em si também não vai servir para nada se nós não fazermos a análise dele. Como nós podemos fazer a análise dele? Nós podemos fazer uma análise vertical e uma análise temporal. Uma análise vertical, ele serve para comparar os nossos números, os nossos índices, com os números da concorrência ou ainda com as empresas do mercado. Então, quando nós fazemos isso, nós vamos lá, vamos calcular, né, aquilo que eu vou mostrar para vocês, cheguei em um número. Então, eu preciso pegar esse número e comparar com a concorrência ou comparar com o mercado. Quando eu faço isso, eu faço análise vertical. Estou comparando o desempenho da minha empresa com o desempenho da concorrência, das empresas na concorrência. Agora, quando eu pego esse índice e vou analisando a minha própria empresa, aquilo que marcou mês a mês, então estou fazendo uma análise temporal ou ainda uma análise de série temporal. Ou seja, em janeiro eu vou calcular esse índice. Tenho ali, ok. Em fevereiro eu vou calcular esse índice da minha própria empresa. Então, eu já consigo ter uma noção, uma comparação. Em janeiro, de janeiro para fevereiro, eu diminui ou eu aumentei esse índice. E aí eu vou analisar. Aí chegou março, vou calcular isso novamente. Então, de janeiro para março, eu aumentei o índice, eu diminui o índice, e aí todo mês eu vou calculando e vou registrando e vou comparando. Quando eu faço isso, então eu faço análise temporal ou ainda chamada de série temporal. Quando eu faço mês a mês ou de repente eu tenho ano a ano, eu consigo visualizar uma tendência. Então, se de janeiro a maio o meu índice ele está aumentando 10%, de 10 a 20%, então eu posso entender que a tendência dele é sempre crescer de 15 a 20%. Se eu vejo que ele está diminuindo, então a tendência dele é diminuir. Então, é muito importante fazer os cálculos de índice e fazer análises comparativas, seja ela vertical ou seja ela temporal. Vamos então falar desses índices. Esses índices eles estão agrupados em 4 categorias. Quais são essas categorias? Liquidez, atividade, endividamento e rentabilidade. Nós vamos conhecer cada um desses grupos, mas a priori fiquem com a ideia de que liquidez, atividade e endividamento vêm calcular riscos para a empresa. Já a rentabilidade não calcula risco, mas calcula os ganhos para a empresa. Vamos falar então do índice de liquidez. O índice de liquidez, ele calcula o quê? Ele calcula a capacidade que a empresa tem de pagar as suas contas em um período de curto prazo, ok? É isso que o índice de liquidez vem nos mostrar. Qual é a capacidade que a empresa tem de pagar as suas contas em curto prazo? Nós vamos verificar como fazer esse cálculo. Se o resultado for menor do que 1, 0,99, 0,50, menos 1, menos 2, se for menor do que 1, isso significa que a empresa tem dificuldade de pagar as suas contas em um período de curto prazo.
Se nós fizermos o cálculo e o valor dele for maior do que 1, isso significa que a empresa está tendo condições, está tendo a capacidade de pagar as suas contas em um período de curto prazo. E aí nós vamos então para os cálculos. Dentro do índice de liquidez, eu posso fazer o cálculo do índice de liquidez corrente e do índice de liquidez seca. Qual é a diferença dos dois? Ambas as contas calculam a capacidade que a empresa tem de pagar as suas contas em curto prazo, ok? No entanto, o índice de liquidez corrente considera o estoque. Já no índice de liquidez seca, nós não vamos considerar o estoque. Isso porque tem empresas que contam com o seu estoque para gerar renda para pagar as suas contas em curto prazo. Já tem empresas que não é o estoque que vai ser vendido, que às vezes é um serviço, ou às vezes o estoque ele é muito obsoleto, ele não tem muitas saídas, então não considero o estoque. Eu não posso contar com o meu estoque para pagar as contas de curto prazo. Como vai ser o cálculo no índice de liquidez corrente, que considera o estoque para pagar as suas contas em um período de curto prazo? Nós vamos pegar o valor do ativo circulante e dividir pelo valor do passivo circulante. Fazer esse cálculo, nesse caso, me deu um resultado de 1,17. Deu mais do que 1. Isso significa o quê? Que a empresa está tendo condições de pagar as suas contas ou não? O que vocês acham? Lembram? Mais do que 1, a empresa então está tendo condições de pagar as suas contas. Menos do que 1, a empresa não está tendo condições de pagar as suas contas. Nesse cálculo que o livro fez de exemplo, deu 1,17. É mais do que 1. Isso significa que a empresa está tendo capacidade de pagar as suas contas, ok? Então, lembrando que no índice de liquidez corrente, nós consideramos o estoque para pagar as suas contas. No índice de liquidez seca, representa a mesma coisa, a capacidade que a empresa tem de pagar as suas contas. No entanto, não considera o estoque. É muito utilizado para as empresas que não podem contar com os produtos estocados para pagar as suas contas em um período de curto prazo. Como vai ser esse cálculo? Nós vamos pegar o ativo circulante, diminuir pelo valor de estoque e dividir tudo isso pelo valor do passivo circulante. Nesse caso, que o livro nos deu como exemplo, o valor dele é de 0,55, menor do que 1. Isso representa que a empresa tem ou não capacidade de pagar as suas contas, sem considerar o estoque. Que não tem. E não tem capacidade, isso mesmo. Essa empresa não tem a capacidade de pagar as suas contas do período de curto prazo, sem considerar o estoque. A gente também pode ter uma ideia pelo passivo, tá maior, né, que o ativo. Exatamente. O passivo está maior que o ativo, né? O passivo ele representa as contas a pagar e o ativo representa os direitos, as obrigações, né? O patrimônio. Então, se o passivo está maior que o ativo, né? Sem considerar o estoque, né? Diminuir o ativo, então já dá para ter essa noção. Muito bem. Falamos do índice de liquidez, vamos então para um outro cálculo muito importante para nós analisarmos e fazer uma boa gestão financeira, que é o índice de atividade. O que exatamente calcula esse índice de atividade? O índice de atividade calcula a velocidade que as contas da empresa se transformam em dinheiro, a velocidade que um produto do estoque
ele é vendido. Então, quanto tempo esse produto do estoque ele é vendido? Quanto tempo você recebe a sua duplicata que você tem a receber? Quanto tempo você paga as suas contas, né? O que você tem que pagar. Então, veja, é a velocidade que as contas se transforma em dinheiro, se transforma em venda, se transforma em caixa. Ter um produto em estoque que ele não sai rápido pode ser prejudicial para a empresa. Então, vamos supor que eu trabalho em um supermercado, no supermercado eu tenho uma variedade muito grande de produtos e eu preciso que esses produtos eles sejam vendidos rápidos, porque ali ele pode se deteriorar, ele pode estragar, não só por questão de produtos estragar, mas um estoque parado é dinheiro parado. Então, isso não é bom para a empresa. Então, para calcular a questão do estoque, eu posso fazer esse cálculo. Giro do estoque, que é igual ao custo dos produtos vendidos, dividido pelo valor do estoque. Como nós vamos fazer isso? Bem, então aqui, quanto menor... Desculpa, pessoal. Para. Desculpa. Zeus, pega um brinco. Pessoal, me desculpa, por favor. Ele estava quietinho ultimamente, eu achei que ele ia ficar quietinho. Essa é a dificuldade do home office. Mas se ele atrapalhar muito, eu saio daqui. Bem, pessoal, vamos lá, vamos voltar. Giro do estoque, nós vamos verificar a velocidade que um produto no estoque ele é vendido, ele se transforma em dinheiro. Então, para fazer esse cálculo, nós vamos pegar o valor dos custos dos produtos vendidos e dividir pelo valor que eu tenho em estoque. Nesse caso, no exemplo citado, me deu um valor de 8,52. Quanto menor esse valor, isso vai me indicar que esses produtos ficam mais tempo em estoque. Quanto maior, melhor. Quanto maior, maior é a velocidade que esses produtos saem do estoque, são vendidos. Nesse caso aqui, me deu um resultado de 8,57. Para eu saber se esse valor está bom ou não, eu preciso fazer aquela análise de comparação, tanto com a minha concorrência ou então comigo mesmo, para verificar se 8,57 é um valor bom ou não. Então, esse é o meu giro de estoque. Além do giro de estoque, eu tenho o prazo médio de recebimento. Prazo médio de recebimento representa o quanto tempo nós estamos demorando para receber as contas que nós temos a receber. Lembram que lá no ativo eu tenho a minha duplicata, né, a receber. Então aqui é isso que eu vou calcular. Qual é o prazo que eu demoro para receber as minhas vendas? Então veja, para eu calcular isso, eu vou seguir essa forma. Eu vou pegar o valor das contas a receber, vou dividir pelo valor das vendas e vou ainda dividir por 360. Esse 360 está fixo na fórmula e ele representa os dias do ano, ok? Então, nesse caso, no exemplo dado no livro, a empresa demora, em média, 22 dias, 22 dias e meio, para receber as contas que ela tem para receber, ok? Então, é dessa forma que nós vamos calcular o prazo médio de recebimento. Bem, além do prazo de recebimento, nós temos um outro cálculo, que é o prazo médio de pagamento. Nesse caso, nós vamos calcular quanto tempo, em média, nós demoramos para pagar os nossos fornecedores.
Como nós vamos fazer esse cálculo? Nós vamos pegar o valor das contas a pagar, nós vamos dividir pelo valor das compras e ainda dividir por 360. Nesse caso, a empresa ela demora, em média, para pagar os seus fornecedores 35 dias, mais ou menos, 35,82, quase 36 dias para pagar, então, os seus fornecedores. Vamos supor que seja a mesma empresa. Ela demora mais dias para pagar os seus fornecedores do que ela recebe as suas vendas. Então, isso é algo bom, porque ela vai receber o dinheiro em um menor tempo do que ela precisa pagar os seus fornecedores. Ok? Índice de ativo total mede, então, a eficiência que a empresa tem para transformar os seus ativos em vendas, para gerar vendas com os seus ativos. Qual que é o cálculo? Valor das vendas dividido pelo valor do ativo total. Nesse caso, eu tenho um valor de 3,03. Então, isso pode representar um número positivo. Eu preciso, na verdade, comparar com os meus desempenhos anteriores. Mas quanto maior o valor, melhor então para a empresa, melhor a eficiência que ela tem para gerar vendas com aquilo que ela tem de ativo. Pessoal, então, só para a gente revisar um pouquinho, índice de liquidez mostra a capacidade que a empresa tem de pagar as suas contas em curto prazo. Índice de atividade mostra a velocidade que as contas da empresa vai se transformar em dinheiro. E agora nós vamos falar do índice de endividamento. Bem, a questão do endividamento mostra, então, as dívidas que a empresa tem. Nessas dívidas, quando nós vamos adquirindo dívidas, isso pode nos mostrar o quanto nós temos de capital de terceiros embutido na nossa empresa. Capital de terceiros, como nós já vimos anteriormente, vem de empréstimos que nós vamos fazer de terceiros. Então, é muito importante saber calcular o índice de endividamento e saber trabalhar, administrar bem com ele. Por quê? Eu, particularmente, não gosto da ideia de fazer empréstimos. Porém, eu sei que existem empresas, existem pessoas que adquirem empréstimos para fazer investimentos, e esses investimentos vai gerar um retorno maior do que os juros do seu próprio empréstimo. Então, isso acaba sendo positivo para a empresa. Então, a empresa pode ter capital de terceiros em suas contas? Pode. No entanto, ela precisa trabalhar bem para que o valor que ela recebe diante daquilo que ela aplicou o capital de terceiros seja maior do que os juros que ela precisa pagar. E os índices de endividamento vêm mostrar o quanto nós temos de capital de terceiros dentro da nossa empresa, né? O quanto nós vamos usar o capital de terceiros para ter lucros. Dentro do capital de terceiros, nós vamos ter o índice de endividamento geral, o índice de cobertura de juros. Bem, o índice de endividamento geral vem nos mostrar, então, o quanto dos nossos ativos pertence a capital de terceiros, ou seja, o quanto eu tenho de dinheiro na minha empresa, de bens da minha empresa, de patrimônio da minha empresa, que foram adquiridos com empréstimos, que foram adquiridos com capital de terceiros. Como nós vamos fazer esse cálculo? Nós vamos pegar o valor total do passivo e nós vamos dividir pelo valor do ativo total. Isso vai me dar um índice, né? Que nesse caso, nesse exemplo, é 0,49. Se eu quiser esse valor em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Então, nesse caso, eu sei que a empresa tem 48,88%
dos seus ativos advindos de capital de terceiros, advindos de empréstimos. Então, imagine, de 100% do dinheiro da empresa, de todo o dinheiro da empresa, 48,88% advém de capital de terceiros. Quanto maior esse índice, maior vai representar o valor de capital de terceiros que a empresa tem, o valor de dinheiro que a empresa tem emprestado. Então, é assim que nós vamos calcular o índice de endividamento geral. Além disso, nós, nesses empréstimos, tem os juros e nós precisamos entender se a empresa tem a capacidade de pagar os juros desses empréstimos. Então, nós vamos ter esse cálculo, valor do lucro operacional dividido pelo valor dos juros. Nesse caso, eu tenho 9,60 e eu sei que quanto maior é o índice, né, que nós vamos obter, quanto maior é o resultado desse cálculo, maior vai ser, então, a capacidade que a empresa tem de pagar os juros dos empréstimos que ela realizou. Agora nós vamos falar do índice de rentabilidade. Até aqui nós falamos de índices que representam risco para a empresa. A partir de agora nós vamos falar de índices que representam ganhos, que representam o lucro, que representa de fato a rentabilidade para a empresa. E nós vamos fazer esse cálculo a partir da margem de lucro bruto, da margem de lucro operacional, da margem de lucro líquida. Nós vamos também calcular o retorno do ativo total, o retorno do capital próprio. Então, veja, cada tipo de cálculo vai desconsiderar ou considerar algum tipo de conta que nós temos. Então, na margem de lucro bruto, nós vamos entender o ganho da empresa sem considerar impostos e custos, ou seja, já descontando desse valor os impostos e custos que a empresa tem. Vamos relembrar então a nossa disciplina de custos e de contabilidade. O que era custo? Os custos são aqueles gastos que nós temos com a produção. Custo é diferente de despesas, custos, gasto com produção. Despesas são atividades, são gastos que nós não temos com a produção, mas com outras atividades da empresa. Então, para calcular a margem de lucro bruto, que vai nos mostrar, então, o valor dos ganhos, já descontando os impostos e custos, nós vamos pegar o valor bruto, né, do lucro bruto, e dividir esse valor pelo valor da receita de vendas. Então, vamos lá. Margem de lucro bruto. Eu pego o valor do lucro bruto e vou dividir pelo valor das receitas de venda. Nesse caso, eu tenho um índice de 0,20. Se eu quiser, então, entender esse cálculo em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. E isso vai me dar, então, 20%. Ou seja, eu estou tendo uma margem de lucro bruto de 20%. Já descontando impostos e custos, o valor do meu lucro é de 20%. Quanto maior for esse valor, melhor então para a empresa, maior dinheiro eu vou ter para pagar as despesas, né? Então, essa é a margem de lucro bruto. Mostra para mim o meu retorno, já descontando os impostos e custos, despesas operacionais, despesas com produção. Agora, na margem de lucro operacional, eu vou considerar o meu retorno, o meu ganho, já descontando impostos, custos e também despesas. Então, aqui na margem de lucro bruto, eu descontava do meu ganho impostos e custos. Na margem de lucro operacional, eu vou descontar impostos, custos e despesas. Mas é qualquer despesas? Não. É apenas as despesas administrativas e despesas de pessoal. Como eu vou fazer esse cálculo? Eu vou pegar o valor do lucro líquido e vou dividir pelo valor da receita de vendas.
E esse cálculo, nesse exemplo, nos resultou, então, em 0,02. Esse é o meu índice. Se eu quiser entender em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. E isso me deu que eu tenho um lucro operacional de 2%. Quanto maior esse valor, maior vai ser, então, as possibilidades de pagar as despesas administrativas, as despesas pessoais e as despesas financeiras. Quanto maior, melhor, então, para a empresa, ok? Então, margem de lucro bruto é o meu ganho já descontando os impostos e custos. Margem de lucro operacional é o meu ganho descontando impostos, custos e das mercadorias vendidas e despesas administrativas e despesas de pessoal. Somente essas duas despesas. Agora, para considerar todas as despesas, inclusive as despesas financeiras, eu tenho então a margem de lucro líquido. Na margem de lucro líquido, eu tenho o meu ganho, descontando já impostos, custos e todas as outras despesas. Para fazer esse cálculo, eu vou pegar o valor do meu lucro líquido e vou dividir pelo valor da receita de vendas. Nesse caso, então, eu tenho um valor de 1,81%. Quanto maior, melhor também para a empresa. Pessoal, então, para nós só reforçarmos, então, fico repetindo para fazer um reforço mesmo, margem de lucro líquido, eu vou ter o meu ganho, e mais já descontando impostos e custos. A margem de lucro operacional é o valor do meu ganho descontando impostos, custos, despesas administrativas e despesas de pessoal. Margem de lucro líquido é o que eu tenho de ganho, já considerando impostos, custos e todas as outras despesas. Bem, o retorno do ativo total. No retorno do ativo total, nós vamos entender, né? Vai medir a eficiência que a empresa tem de ter lucros com o seu ativo. Então, às vezes, nós temos ativos que não vai nos dar lucros. Então, eu tenho um estoque que eu não estou conseguindo usar ele para vendas. Eu tenho máquinas que está sendo ineficaz, né? Ela não está conseguindo me dar retorno. Então, nesse cálculo, nós vamos entender isso. O quão os meus ativos estão sendo eficientes para me dar lucro. Como eu vou fazer esse cálculo? Eu vou pegar o valor do meu lucro líquido e vou dividir pelo valor do meu ativo total. Sempre, pessoal, nesses índices, se eu quiser entender em porcentagem, eu vou sempre multiplicar por 100. Quanto maior esse valor, melhor para a empresa. Quanto maior esse valor, maior vai ser a eficácia dos ativos que a empresa tem em gerar lucro. Retorno do capital próprio é um outro tipo de cálculo que eu também posso fazer. Como acontece esse cálculo? Então, veja, os proprietários, eles aplicam dinheiro na empresa com vista a obter retorno. Então, nesse retorno do capital próprio, eu vou medir isso, o retorno que os proprietários, que os donos, que os sócios ou acionistas estão tendo sobre o capital que ele está investindo na empresa. Como eu vou fazer esse cálculo? Eu vou pegar o valor do lucro líquido e vou dividir pelo valor do capital social. Quanto maior o valor desse cálculo, melhor para a empresa. Pessoal, muito difícil esses índices. Deu para entender basicamente eles, que representa, como calcular? Eu fico um pouco preocupada. Deu sim, foi bem explicado. Ótimo, obrigada pelo retorno. Pessoal, façam esses cálculos em casa, tirem pelo menos 30 minutos em casa, para que vocês possam mesmo exercitar. Nosso período é muito curto para que a gente possa fazer isso em aula. Tem a autoatividade no final do livro.
façam juntos. Lá na trilha de aprendizagem tem vídeos explicando cada atividade, tem um gabarito. Então, sempre calculem, verifiquem onde vocês erraram, tentem fazer de novo, porque cálculo se aprende mesmo calculando. É muito importante entender o que está por trás do cálculo, como eu venho explicando, mas é muito importante também saber fazer esses cálculos mesmo com a calculadora ali, pensando e entendendo todo o contexto. Vamos para o próximo tópico, que é fluxos e planejamentos. Bem, dentro da empresa, a todo momento, só tomar uma água. Bem, dentro da empresa, a todo momento, nós temos entrada e saída de dinheiro. Então, nós vendemos, entrou dinheiro. Nós pagamos impostos, saiu dinheiro, né? Nós recebemos um dividendo, entrou dinheiro. Nós vamos pagar um fornecedor, saiu dinheiro. Então, a todo momento, está entrando e saindo dinheiro. E essas entradas e saídas é o que nós chamamos de fluxos. Os fluxos, então, mostram os recebimentos e os pagamentos que a empresa possui. É muito difícil ter um equilíbrio, é muito difícil ter o mesmo valor de recebimento e o mesmo valor de pagamento, é difícil isso. Então, por isso, é muito necessário, é preciso, então, fazer um controle das entradas e das saídas, dos recebimentos e dos pagamentos. Como nós vamos controlar esse fluxo, administrar bem esse fluxo? Fazendo planejamento, fazendo projeções, fazendo orçamentos. Nós já estudamos bastante sobre planejamento também. Planejamento é pensar no futuro, estabelecendo estratégias para chegar em um objetivo futuro. Então, eu vou criar cenários, eu vou pensar o que pode acontecer até lá, e aí eu vou estabelecendo estratégias para conseguir, então, atingir essas finalidades. É sobre isso que esse tópico ele vem falar, sobre fluxos e sobre planejamentos. Nós também já estudamos sobre fluxos de caixa. No fluxo de caixa, nós temos o regime de competência e o regime de caixa. No regime de competência, nós vamos fazer uma análise das despesas, das receitas, das entradas e das saídas, sem considerar o tempo. Então, dia tal entrou, dia tal saiu. Não. Então, nesse regime de competência, ele não é temporal. Nós não consideramos o tempo das entradas e das saídas. Agora, se a gente faz um fluxo, né, mostrando entradas e saídas, considerando o tempo, então dia tal entrou tanto dinheiro e saiu tanto dinheiro. No outro dia entrou tanto dinheiro e saiu tanto dinheiro. Então, nós estamos falando de um demonstrativo por caixa. No demonstrativo por caixa, considera os pagamentos e os recebimentos de forma temporal, em um momento temporal. Nós temos 3 tipos de fluxos: os fluxos operacionais, os fluxos de investimentos e os fluxos de financiamento. O próprio nome já nos faz deduzir o que seja. Fluxos operacionais mostram, então, as entradas e saídas de dinheiro relacionada à produção do produto ou do serviço e também à comercialização desse produto e desse serviço. Já os fluxos de investimento mostra entradas e saídas de dinheiro relacionado ao investimento, a essa ação de investir. Já o fluxo de financiamento mostra entradas e saídas de dinheiro relacionada com essa atividade, com a atividade de financiar. Então, esses os fluxos de caixa. Então, nós precisamos planejar, nós precisamos projetar, e nós podemos fazer isso considerando o longo prazo e considerando o curto prazo. Então, quando nós fazemos um planejamento de curto prazo, nós vamos projetar o dia a dia. Então, nesse dia vai entrar tanto e tanto de dinheiro, vai sair tanto. Estou projetando. Agora, se eu não considero um dia a dia, se eu considero um período maior, eu estou fazendo planejamento de longo prazo.
Aqui nos mostra um fluxo de caixa dia a dia, né? Deixa eu pegar minha caneta, a caneta está aqui. Então, veja, todos os dias eu estou anotando o que entrou e o que saiu de dinheiro. Dia 4, dia 5, dia 6, dia 7 e assim por diante. Então, todos os dias eu anoto o que entrou e o que saiu. Então, veja, no dia 4, ele começou o dia com R$ 2.000. Eu já comecei no meu caixa com esse dinheiro. Nesse dia, eu vendi R$ 300. Nesse dia, não saiu nada de imposto, eu não paguei nenhum imposto, eu não paguei nenhum fornecedor, não paguei, aí eu paguei isso, paguei despesa administrativa, R$ 100. Não paguei despesa com pessoal, não paguei despesas financeiras, não obtive receitas financeiras. Então, veja, em um dia, no dia 4, eu fui dizendo tudo que entrou e tudo que saiu de dinheiro. No final do dia, eu fiz o cálculo e eu percebi que eu fechei o dia com R$ 2.200. Isso no dia 4. No dia 5, dia 6, dia 7, eu vou fazer a mesma coisa. Eu comecei o dia com R$ 2.200. Então, veja, é o mesmo valor que o dia anterior. Então, sobrou desse dia. Então, eu vou começar o meu dia no meu caixa com R$ 2.200. Vendi um produto por R$ 350. Então, opa, somou, entrou dinheiro. Paguei R$ 1.000 de impostos. Então, diminuiu o dinheiro. Então, lá no final do mês, vai me sobrar R$ 600. Então, todo dia eu vou verificando o quanto entrou e o quanto saiu de dinheiro. Isso é o fluxo de caixa diário. E nós podemos fazer planejamentos, fazer orçamentos desse caixa, né? Então, nós podemos pensar a longo prazo, nós podemos projetar. Então, aqui nós temos o que de fato aconteceu, mas nós podemos pensar nos dias posteriores. Então, vamos supor que aqui eu estou no dia 5, mas a empresa já pode projetar dia a dia como vai ser esse fluxo de caixa, as entradas e as saídas da empresa. Então, quando nós projetamos, planejamos, nós estamos fazendo o orçamento. E é muito importante planejar, fazer orçamentos. Por quê? Porque a partir daí eu posso me programar, comprar mais produtos se eu perceber que eu vou vender mais, quando eu vou comprar, e aí nós vamos fazendo esses planejamentos e já programando toda a nossa empresa para conseguir produzir aquilo que eu já estou prevendo para vender. Além disso, pessoal, nós precisamos também considerar vários pontos. Por onde começa o orçamento de caixa? Por onde começa o planejamento de tudo isso? Pelo departamento comercial. O departamento comercial vai fazer previsões daquilo que ele pretende vender. Então, ele pode fazer previsões diárias, previsões mensais. Então, ele vai prevendo o quanto ele pretende vender. Com um planejamento, com o orçamento do departamento comercial, o departamento de vendas pode se programar para o quanto ele vai precisar produzir para que o departamento comercial tenha essa quantidade para vender. Então, o departamento de produção, ele já vai se programar para isso. Então, ele vai verificar o que ele precisa de materiais, ele vai verificar o quanto ele precisa de estoque, de espaçamento de estoque, o quanto ele precisa adquirir de matéria-prima. E a partir desse orçamento de produção, o departamento de materiais, o departamento de compras, já pode se programar para o quanto ele precisa, então, comprar de materiais para que o departamento de produção tenha condições de produzir aquele produto, para que ele entregue ao departamento comercial os produtos que ele precisa produzir. E aí, além disso, o departamento de recursos humanos já vai ter uma noção
do quanto ele precisa contratar até para que a empresa tenha essa capacidade de produzir o quanto o departamento comercial precisa vender. Então, veja, é uma linha. Todos os departamentos precisam estar em união, precisam estar em integração. E esse planejamento deve começar pelo departamento comercial. E assim, todas as áreas da empresa vai se programando para que possa entregar ao departamento comercial o produto na qualidade e na quantidade certa para que ele possa vender. Além disso, nós precisamos considerar qual é a capacidade que a empresa tem de produzir aquilo que o departamento comercial está prevendo. Então, veja, ela tem equipamento, né, na capacidade, na quantidade certa, ela tem mão de obra na capacidade, na quantidade certa. Então, nós precisamos também pensar na capacidade da empresa quando nós vamos fazer esses orçamentos. Se não, nós precisamos pensar como melhorar, como ampliar essas capacidades internas. Também precisamos entender se o produto que nós estamos querendo vender, colocar no mercado, vai ter aceitação. Então, eu estou prevendo vender um celular, nem sei qual é o número, mas vamos supor J4. Não sei qual é o número que está. Mas tá, será que hoje o J4 está tendo aceitação do mercado? Será que vale a pena eu contratar pessoas, eu ampliar a capacidade produtiva, eu fazer todas as compras de materiais para produzir um J4, né? O mercado vai ter aceitação, então também nós precisamos fazer esse tipo de previsão e que nós já vimos anteriormente, fazer previsões, fazer orçamentos, planejamentos, não é uma tarefa fácil. Orçamentos de caixa. Então, veja, nós vimos que nós podemos fazer uma organização, uma administração daquilo que aconteceu. Então, hoje eu estou eu estou começando o dia com tantos no meu caixa, estou vendendo tantos, paguei tantos de impostos, tantos de despesas. Ok, isso é o que está acontecendo. Mas, quando eu faço um orçamento, eu estou planejando, projetando, eu posso então comparar com aquilo que de fato aconteceu, com aquilo que foi realizado e aquilo que está orçado, aquilo que está planejado. E aí eu posso verificar essa diferença. Então, no exemplo que nós temos, eu tenho aqui 3 dias: dia 4, dia 5 e dia 6. Por um outro lado, nessa coluna, eu tenho as entradas e as saídas. E também eu tenho nessas colunas o que de fato aconteceu e o que estava previsto para acontecer. E aí, na outra coluna, eu tenho a diferença do que aconteceu e daquilo que estava previsto para acontecer. Então, veja, eu previ que no mês 4 eu ia começar o meu caixa com R$ 2.500. Isso estava planejado, aquilo que eu orcei. Mas eu comecei o meu caixa com R$ 2.000. E aí eu vou calcular a diferença. 2.500 menos 2.000, então eu tenho uma diferença de R$ 500 a menos. Eu fiz uma previsão que nesse dia eu ia vender R$ 500. Isso é o que eu orcei, isso é o que eu planejei. Planejei que eu ia vender R$ 500 no dia 4. Mas, de fato, o que aconteceu é que eu vendi R$ 300. Então, vou fazer a diferença. R$ 500 menos 300, então eu tenho aqui menos R$ 200. Eu previ que nesse dia eu não ia pagar imposto, de fato eu não paguei imposto, então não tive nenhuma diferença. Eu previ que eu não ia pagar fornecedores, de fato eu não paguei fornecedores, e aí então eu não tenho nada de diferença. Eu previ que eu ia pagar uma despesa de R$ 120, mas no dia eu paguei uma despesa administrativa de R$ 100, então a minha diferença 120 menos 100, eu tenho aí uma diferença de R$ 20.
Isso é no dia 4. No dia 4. No dia 5, eu fiz outros orçamentos, outras previsões. E aí eu vou registrando o que eu orcei, o que eu realizei e a diferença disso. Eu vou fazendo isso todos os dias. Gostaria muito de ver, né, um orçamento desse tipo, né, um controle muito bom. Esses orçamentos diários podem resultar nos orçamentos mensais. Então, eu posso pegar ali dia a dia e depois calcular mês a mês. Então, aqui, vamos supor que no dia 4, 5, 6 pertence ao mês de fevereiro. Então, eu vou somar 4, 5 e 6 e depois isso vai me resultar em janeiro inteiro. Diante dos planejamentos, dos orçamentos, né, dessas projeções, eu posso ter 3 tipos de comportamento. Eu posso ser uma administradora pessimista, eu posso ser uma administradora otimista, ou ainda eu posso ser uma administradora que seja no mais provável, mais real possível. Um planejamento pessimista é aquele que nós vamos entender que muitas coisas não vão dar certo, né? Então, estou tendo um planejamento pessimista. O nosso planejamento também pode ser otimista, então ele pode entender que muitas coisas vão dar certas, nós vamos ter muitas vendas, né? Nós vamos ter muitas coisas positivas para a empresa. Ou o meu planejamento pode ser aquele que nós vamos tentar equilibrar tudo isso e chegar no mais real possível, que esse é o ideal, tentar chegar na realidade no mais real possível. Nós estamos falando, né, desses orçamentos empresariais, mas é muito importante também entender que nós, enquanto pessoas, precisamos de um orçamento próprio, né, de um autogerenciamento. Como nós podemos fazer isso? O livro traz esse exemplo para nós. Nós podemos pegar tudo que nós temos de salário, valores a receber, colocar ali o valor e considerar que esse é o meu tudo, é o meu 100%. E depois nós vamos verificar as nossas despesas, no caso, alimentação, comunicação, educação, impostos, lazer, moradia e todas as outras despesas. É flexível esse tipo de orçamento doméstico. Você pode ir elencando as despesas que você tem. Então, nós vamos personalizar esse orçamento. Aqui é só um exemplo mesmo para que nós podemos compreender de uma forma geral esse orçamento doméstico. Então, 100% é o meu todo, é o meu recebimento de salário. Depois nós vamos verificar o quanto nós gastamos com as nossas despesas. Alimentação, R$ 400. Quanto por cento essa conta representa do meu recebimento total? Nesse caso, representou 24,5. Como eu vou fazer esse cálculo? Eu posso fazer regra de 3 simples. Então, 1.635 equivale ao meu 100%. R$ 400 representa quantos por cento? X. E aí eu vou multiplicar cruzado, que nós fizemos bastante esse cálculo em matemática financeira. Nesse caso aqui, a alimentação representa 24,5%. E assim nós vamos fazendo com cada conta. Comunicação, 1.635 representa 100%. E R$ 65, que é o que eu gasto com comunicação, representou 3,9%. E assim por diante nós vamos fazendo com cada conta. E aí, no final, nós podemos notar com o que nós estamos gastando mais. Será que nós podemos diminuir um pouco nisso? Será que nós precisamos aumentar um pouco mais em uma conta? Então, esse é o orçamento de caixa. Essas demonstrações também podem ser feitas, esses orçamentos, essas projeções também podem ser feitas nas demonstrações que nós já estudamos anteriormente. Nós estudamos, principalmente com mais profundidade na disciplina de contabilidade, como fazer balanço patrimonial, como fazer de fato a DRE.
E essas demonstrações podem conter números que nós estamos pensando, projetando, calculando, não o que de fato aconteceu, mas o que nós esperamos acontecer. Então, veja, esse aqui é um DRE projetado. Então, veja, eu estou projetando que em 2011 nós vamos ter um faturamento de R$ 143.880. Eu estou projetando que em 2011 nós vamos pagar de impostos R$ 14.388. E assim por diante. Eu estou pensando no ano que vem. Posso colocar número qualquer? É o que eu quero, o que eu acho que tem que ser? Não. Tudo isso parte de uma análise de ano a ano, como a empresa vem se mantendo. Então, se todo ano meu faturamento está aumentando, eu posso considerar também que no ano que vem o meu faturamento vai aumentar. Então, eu estou vendo que todo ano o meu faturamento ele aumenta de 10 a 20%. Então, eu posso considerar esse valor para o próximo ano também. Então, todas essas projeções são feitas com base nas análises, principalmente dos anos anteriores. Impostos também, né? Nós podemos seguir as tendências que a empresa vem marcando, mas também sempre estar se atualizando com os noticiários para entender tendências futuras, com base nos conhecimentos da economia e da contabilidade também. O balanço patrimonial, a mesma coisa, ele pode ser projetado, tanto ativo quanto passivo, nós podemos pensar em anos que vêm, né, nos próximos anos, e tentar entender o quanto qual é a tendência do nosso caixa, qual é a tendência do nosso estoque, e fazer projeções, fazer planejamentos para os próximos anos. Os índices que nós estamos estudando também, que nós vimos lá, índice de atividade, índice de endividamento, índice de rentabilidade, também podem ser projetados. Eu vou calculando ano a ano quanto ele está atingindo, e isso eu vou verificando para os próximos anos, qual é a tendência dos próximos anos. Esse é o nosso tópico 2. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Tamara, eu mostrei essa tabela aqui. A tabela da página 28. Vou esperando então a sua resposta, tá? Pessoal, enquanto isso eu vou seguindo. Pode ir me parando se vocês tiverem alguma dúvida. Tópico 3, variáveis na gestão financeira. Pessoal, nós sabemos que fazer projeções não é algo fácil. Claro que nós precisamos sempre tentar chegar o mais próximo do real possível. No entanto, sabemos que muitas coisas podem acontecer ao longo do tempo e que vai fazer com que a empresa não alcance os índices que ela planejou, que ela não alcance o balanço patrimonial que ela planejou, que ela não alcance a DRE que ela planejou. Então, muita coisa pode acontecer. Nesse tópico, vem trazer para vocês alguns aspectos que podem influenciar nas suas projeções, nos seus orçamentos e nos planejamentos que vocês realizam dentro da empresa. É importante conhecer esses elementos para que vocês possam evitar, né, qualquer tipo de situação que possa acontecer. E um administrador, um gestor financeiro, ele precisa trabalhar com essa possibilidade de que aquilo que ele planejou pode ser que ele não alcance, né? É claro que nós sempre vamos tentar criar estratégias para que a empresa alcance aquilo que planejou, mas essas variáveis vêm influenciar. Então a gente não pode se frustrar ou de repente punir algum funcionário, algum colaborador, caso a empresa não alcance esse índice. Então vamos entender o que é que influencia no planejamento que vai fazer com que nós não alcançamos aquilo que nós planejamos. Propriamente, o valor do dinheiro, o risco, o retorno e as taxas de juros.
Essas são as variáveis que podem influenciar diretamente no nosso planejamento. Valor do dinheiro no tempo. Nós sabemos que o valor do dinheiro no tempo, ele é ajustado. Então, o que hoje vale R$ 50, talvez lá para 2050 não vale mais. Aquilo que nós comprávamos em 2010 com R$ 10, hoje já nós não compramos com o mesmo valor. Então, o valor do dinheiro ele vai sendo ajustado ao longo do tempo. Então, existem momentos que o valor dos produtos pode se manter, existem momentos que esse valor pode aumentar e existem momentos que o valor do dinheiro ainda pode cair. Dentro da gestão financeira, existem dois termos pertinentes a ela, que é o valor presente e o valor futuro. O valor presente é o valor do dinheiro neste momento. O valor futuro é o valor do dinheiro em data futura, em momentos futuros. Esse aqui é uma tabela que nos mostra o valor do dinheiro ao longo do tempo. Nessa tabela, ela está mostrando como o dinheiro ele vai se valorizando quando nós depositamos esse dinheiro em poupança. Então, veja, se nós deixamos o dinheiro guardado em casa, embaixo do colchão, por exemplo, como muitas pessoas faziam antigamente, nós podemos estar perdendo dinheiro, porque o dinheiro ele vai se valorizando ao longo do tempo. Se nós deixamos lá R$ 10 guardado em casa, o que nós compramos com R$ 10 hoje pode ser que daqui 5 anos já não nós não conseguimos comprar o mesmo tanto, o mesmo produto com esses R$ 10. Então, compensa deixar esse dinheiro em algum produto financeiro, como nós já estudamos na disciplina de mercado de capitais, para que ele vai se valorizando ao longo do tempo. Nesse caso, mostra um depósito em poupança. Então, eu tenho aqui que a cada mês ele vai se valorizando 0,60%. Eu vou aplicar R$ 1.000 e não vou fazer depósitos. Eu vou apenas aplicar R$ 1.000 uma vez e vou deixar esse dinheiro parado lá. No mês que eu apliquei, eu não vou ter nenhum retorno. No mês seguinte, quando completar um mês, eu vou ter 0,60% do dinheiro que eu apliquei. Como que eu faço esse cálculo? Então, eu vou pegar 0,60% de R$ 1.000. Eu vou ter, então, R$ 6. Então, vai me render na minha poupança R$ 6. Para eu saber, então, o saldo final, R$ 1.000 mais R$ 6. No próximo mês, eu vou ter um rendimento também de 0,60%. Então, eu não tinha R$ 1.006 na poupança, então eu tenho lá 1.000 como saldo inicial. Eu comecei o mês com R$ 1.006. Eu vou fazer esse cálculo, então eu vou pegar 0,60% de R$ 1.006. Isso vai me gerar, então, um valor de juros de R$ 6,4. Então, o que eu vou fazer? Vou somar R$ 1.006 mais R$ 6,04. Isso vai me gerar um saldo final de R$ 1.012,04. E eu vou fazer isso todos os meses. Então, vou começar o mês com R$ 1.012,04. 0,60% de R$ 1.012,64, isso vai me render 6,7%. Então, e assim por diante, isso vai acontecer todos os meses. No final, eu vou ter de juros R$ 74,42, com a soma de tudo que foi acrescentado mês a mês. Ok? Então, esse é o valor do dinheiro quando está na poupança. Ele vai se valorizando, então, por isso que nós vamos tendo essas taxas de retorno. Então, esse foi o exemplo sem aplicação. Coloquei R$ 1.000 e deixei lá. Depois, o livro traz um exemplo com aplicação. Então, todos os meses eu vou depositar, eu vou aplicar R$ 100. Parte da mesma situação que nós estávamos explicando anteriormente.
No entanto, nesse momento, nós vamos precisar somar R$100 a mais. Então, veja, nesse caso, nesse exemplo, o nosso dinheiro ele vai sendo valorizado 0,70% todo mês. Então, nesse mês aqui, no primeiro mês, eu vou depositar R$1.000. Depositei R$1.000, no mês que eu deposito eu não tenho, então, essa correção, não tenho um acréscimo. Vou fechar o mês com R$1.000. No próximo mês é que ele vai, então, valorizar. Eu vou fazer o cálculo, 0,70% de R$1.000. 0,70% de R$1.000, eu tenho, então, um valor de R$7 que vai acrescentar naquilo que eu depositei. Então, isso vai me gerar R$1.000, R$1.007. Isso, R$1.007. E aí, nesse mês, eu vou depositar R$100. E isso, então, vai me acrescentar R$1.107. Vou somar o dinheiro que eu tinha aplicado, mais o dinheiro da correção, mais o meu depósito, e isso vai me gerar, então, o meu saldo final. Isso vai acontecer depois. No próximo mês, eu fechei, então, o mês anterior com R$1.000,07. Então, no próximo mês, eu vou começar o mês com R$1.000,07. Desculpa, R$1.107. E aí, eu vou fazer o cálculo de 0,70% de R$1.107. Quanto isso vai me dar? R$7,75. Somando R$1.107 mais R$7,75, eu vou ter um saldo de R$1.000, R$1.114,75. Todo mês eu deposito R$100. Então, eu vou somar com R$100. Então, é o mesmo processo que nós estávamos falando anteriormente. Mas aqui nós vamos somar com o depósito que nós vamos fazer todo mês, com as aplicações de todos os meses. Bem, nós compreendemos então esse valor do dinheiro no tempo. Vale a pena aplicar o dinheiro em algum produto financeiro. Nós temos poupança, ações, produtos de renda fixa, CDBs, né? E nós temos vários tipos de produto financeiro, conforme nós estudamos na disciplina de mercados de capitais. Vale a pena deixar esse dinheiro aplicado, então, em algum produto financeiro para que ele possa se valorizar e render com o tempo. No entanto, todo empreendimento tem os seus riscos. Os riscos é a possibilidade de perder dinheiro, seja porque um produto se deteriore, seja porque nós aplicamos o dinheiro em um produto financeiro e que ele se desvalorizou, que nós perdemos dinheiro. Então, todo retorno ele tem os seus riscos. Isso é risco, possibilidade de perder dinheiro. Por um outro lado, nós temos o retorno. O retorno representa ganhos ou perdas que nós tivemos. Então, nós podemos aplicar o nosso dinheiro, ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Nós podemos investir em uma máquina e essa máquina ela vai render, né? Ela vai me gerar, né, produtos de qualidade, me fazer ter mais dinheiro, ou ela pode estragar e isso vai fazer com que eu perca dinheiro. Então, retorno é isso, é a possibilidade de ganhar ou perder. Risco é a possibilidade de perder dinheiro. E os administradores, eles podem ter 3 atitudes e comportamentos diferentes diante do risco. Você pode se pensar e entender qual é o seu tipo de comportamento diante do risco. Você se apresenta indiferente ao risco, avesso ao risco ou propenso ao risco. A atitude dos administradores indiferentes ao risco é aquele que não faz sentido em nenhuma situação empresarial, ou seja, ele não se importa com risco, né? Ele apresenta uma atitude indiferente. Então, assim, tô nem aí se a empresa perde dinheiro, né? E isso é atitude indiferente ao risco.
Então, ele não varia muito, assim, gosto de risco ou odeio risco. Eu me coloco indiferente às situações de risco. Situações avesso ao risco. Nesse tipo de situação, o administrador, ele tem medo de perder dinheiro. Então, ele não investe muito, ele tem esse medo de investir e de perder dinheiro. Já o propenso a risco é aquele investidor que ele está disposto a perder dinheiro caso ele perceba que aquele investimento vai te dar retorno. Ou seja, quando nós falamos de mercado financeiro, como nós já estudamos anteriormente, os maiores retornos estão em produtos que podem gerar grandes perdas. Isso, então, é um grande risco. Mas o administrador propenso a risco, ele abre mão disso para que ele possa ter retornos, né? Possibilidades de retornos para a empresa. Aquilo que eu falei anteriormente, existem vários produtos financeiros, então vale a pena assistir a aula de mercados de capitais, assistir a palestra com uma investidora que eu trouxe na aula também, para entender um pouco mais e com maior profundidade, mas vale a pena, então, conhecer o mercado financeiro e conseguir trabalhar bem com esses produtos financeiros. Alguém abriu o microfone, quer perguntar? Não? Então, vamos continuando. Pessoal, então, entendemos que nós precisamos fazer orçamentos financeiros e existem elementos que vão influenciar nesses orçamentos, nessas projeções, como o valor do dinheiro no tempo, que ele pode se valorizar ou se desvalorizar, os riscos, e aí nós precisamos entender a nossa posição diante do risco, e também tem a questão da taxa de juros. A taxa de juros, ela representa o retorno que nós temos daquilo que nós investimos, ou ainda ela pode representar o valor a mais que nós vamos pagar diante do empréstimo que nós realizamos. Estudamos com bastante profundidade a questão da taxa de juros na disciplina de matemática financeira. Existem algumas situações que envolvem tanto o valor do dinheiro no tempo, quanto o risco, quanto as taxas de juros, que é a situação de inflação, estabilidade e deflação. A situação de inflação ela acontece quando ocorre o aumento generalizado dos preços dos produtos e dos serviços. Então, esse é o momento de inflação. O momento de deflação é ao contrário, é quando acontece uma queda generalizada do valor dos preços dos produtos e dos serviços. E o momento de estabilidade é quando nós não temos um aumento generalizado ou uma diminuição generalizada dos preços dos produtos. Então, nós podemos viver essas três situações: inflação, estabilidade ou deflação. E o que acontece com a taxa de juros? A taxa de juros, ela vai sendo ajustada conforme esses períodos. Então, em um momento de estabilidade, a taxa de juros, ela é mantida. Em um momento de inflação, quando os produtos eles estão se elevando drasticamente, a taxa de juros também aumenta muito. Quando os produtos, né, nós estamos em um momento de deflação, quando o valor dos produtos, os preços dos produtos estão caindo, então as taxas de juros também caem de uma maneira significativa. Nós tivemos um período histórico de 1990, em que nós vivemos em um período de inflação, os valores dos produtos e dos serviços aumentavam de forma generalizada. Nós temos relatos, eu não vivi esse período, mas nós temos relatos históricos de que um dia um produto estava um valor e no outro dia estava um valor muito maior. Então era um período de inflação. Nesse período, as taxas de juros também aumentavam muito. Então, se nós aplicávamos R$ 1.000 em um dia, na outra semana esse valor estava muito maior, estava R$ 1.150, por exemplo.
Mas nós não podemos nos enganar, porque o valor da taxa de juros que nós pagamos em uma aplicação retorno está aumentando, mas o valor que nós vamos pagar pela alimentação, pela comunicação, vai ser muito maior. Então, a tendência aí é que esses valores dos juros sejam para cobrir os preços que estão sendo generalizados. Cabe ressaltar a questão das ações, que é um produto de renda variável, que nós já estudamos com bastante profundidade na disciplina de mercados de capitais. As ações, ela representa uma parte da empresa. Então, quando nós compramos uma ação, nós estamos comprando uma parte de uma empresa e nós estamos se tornando acionista daquela empresa. Existe a possibilidade de comprar ações de capital aberto ou de capital fechado. Empresas de capital aberto, ela negocia as suas ações na bolsa de valores. Empresa de capital fechado não negocia as suas ações nas bolsas de valores, mas tem um grupo de pessoas e que negocia essas ações, parte das empresas. O valor de uma ação, ela é ajustável também conforme a lei da oferta e da procura. Ou seja, quando tem muitas pessoas procurando, o valor dessa ação aumenta. Quando tem muitas pessoas vendendo essa ação, então o valor dessa ação ela diminui. Então, por isso que nós vamos falar que o valor das ações, elas vão sendo, o valor ele vai sendo ajustado à lei da oferta e da procura. Estudamos também mercado de capitais, mas para título de revisão, as ações elas podem ser classificadas em ordinárias nominativas ou preferenciais nominativas. Na ordinária nominativa, a pessoa que adquire esse tipo de ação, ela tem direito ao voto, né? Ela pode votar nas decisões da empresa, decisões administrativas, votar no presidente da empresa, por exemplo. Porém, se a empresa vier a falir, essa pessoa ela não vai ter preferência em receber os dividendos dessa ação. Já as ações classificadas como preferenciais nominativa não dá direito ao voto, então nós não conseguimos votar nas decisões da empresa. No entanto, se acontecer alguma situação com a empresa, as pessoas que têm esse tipo de ação vai ter preferência no reembolso do capital que ela investiu e nos dividendos que ela tem para receber. Então, são esses dois tipos de ação. Pessoal, dúvidas?